Boa noite, pessoal. Vamos estar resolvendo mais um exercício de prova. Deixa eu botar meu fone. Não tá? Ai, parou. Ó, o enunciado é basicamente o seguinte. O algoritmo de Karatsuba é um algoritmo recursivo para multiplicação de inteiros que, para números suficientemente grandes, faz menos operações aritméticas do que o algoritmo usual. A função azão de n abaixo, que é essa aqui, descreve o número de operações aritméticas na execução do algoritmo de Karatsuba, com dois inteiros de n dígitos em sua representação binária. Resolva essa recorrência. Então, no final das contas, o enunciado é mais para, novamente, situar a gente ao problema que a gente está resolvendo, né? Mas o que importa é resolver essa recorrência e a recorrência que ele nos dá. Como a gente pode perceber pelos parâmetros, é uma recorrência não linear, então a gente vai usar o nosso método para resolução de recorrências não lineares, né, que é essa fórmula zona. Eu já deixei anotado aqui. Como vocês podem ver, a fórmula zona não é fzinho, né? Nesse caso ela é chamada de azão de n. Então, em vez de f de n, a gente usa azão de n. Tá certo? Então, que nem como a gente resolve todos os exercícios, vamos começar de que maneira? Nos perguntando quem são determinados valores. E quais valores são esses? Primeiramente, h de n. Quem que é nosso h de n? Como vocês já sabem, é o parâmetro com o qual a nossa função é chamada recursivamente, né? Então, teto de n mais 1 sobre 2. Teto de n mais 1 sobre 2. E quem que é h na k de n? Vou puxar uma folha auxiliar aqui para a gente resolver. Então, vocês já sabem, né? Como é que a gente resolve esse h na k de n? A gente tem que abrir a nossa recursão. A gente sabe que h na 1 de n é teto de n mais 1 sobre 2. Quem que é h na 2 de n? É h de n. Que é h de... Bom, h de n é teto de n mais 1 sobre 2. Então, a gente vai ter o h de teto de n mais 1 sobre 2. Bom, a gente sabe quem é h de n. Então, para descobrir h de teto de n mais 1 sobre 2, basta a gente substituir n por teto de n mais 1 sobre 2. Então, o que a gente vai ter aqui? Vamos ter o teto de n, só que em vez de n vai ser teto de n mais 1 sobre 2. Mais 1 sobre 2. Né? Só substituímos n por teto de n mais 1 sobre 2. Daí aquele negócio de sempre, né? A gente pode tirar o teto do teto. Então, isso aqui vai resultar no teto de n mais 1 sobre 2 mais 1. Lembrando, nem sempre dá para tirar, né? Mas nesses casos aqui sempre vai dar. Só que tem um motivo para isso. Já foi explicado em vários vídeos anteriores a esse aqui várias vezes já. Então a gente chegou em teto de n mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Como é que a gente resolve isso? Deixa eu deixar centralizado aqui para ficar tranquilinho. Então isso aqui vai ser o quê? Teto de n mais 1 sobre 2. Para colocar esse mais 1 dentro dessa fração, eu posso chamar o mais 1 de 2 sobre 2, né? Porque 2 sobre 2 é 1. Então aqui vai ficar mais 2 sobre 2. Dá para deixar tudo dentro de uma única fração. E ainda sobra o sobre 2 aqui de baixo. O que nós vamos ter então é o teto de n mais 1 mais 2 sobre 2. É n mais 3 sobre 2. E esse dividido por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, né? Ou como a gente pode pensar também, esse 2 é como se fosse 2 sobre 1, daí multiplica pelo inverso. Ou seja, o que a gente vai ter como resultado vai ser n mais 3 sobre 4. Esse é nosso h na 2 de n. Quem que é nosso h na 3 de n? H na 3 de n vai ser h de h na 2 de n. Que vai ser o h de teto de n mais 3 sobre 4. Então, novamente, é só substituir nosso n por teto de n mais 3 sobre 4, nos resultando em teto de
teto de n mais 3 sobre 4, mais 1 sobre 2. Podemos tirar o teto do teto, que nos vai resultar em teto de n mais 3. Daí, novamente, podemos chamar esse mais 1 de 2 sobre 2, ou melhor, de 4 sobre 4, para deixar tudo em função do 4. Entendeu? Então vai ficar tudo sobre 4 e aqui vai ficar um mais 4 sobre 2. Quem que é isso? Vai ser n mais 7 sobre 4 que multiplica meio. Ou seja, é o teto de n mais 7 sobre 8. Então vamos parar para dar uma analisada aqui no que a gente tem. A gente tem que h na 1 de n é teto de n mais 1 sobre 2. A gente tem que h na 2 de n é teto de n mais 3 sobre 4. A gente tem que h na 3 de n é teto de n mais 7 sobre 8. Quem são esses valores aqui? O que a gente consegue perceber? Que padrão a gente consegue reconhecer daqui? H na 1 de n a gente pode ver como sendo teto de n mais 2 elevado a 1 menos 1 sobre 2 elevado a 1. H na 2 de n a gente pode ver como teto de n mais 2 elevado a 2 menos 1 sobre 2 elevado a 2. E h na 3 de n, teto de n mais 2 elevado a 3 menos 1 sobre 2 elevado a 3. Deu para entender? Como é que a gente percebe esse padrão, né? A gente percebe, tá bom, a gente sempre tem um valor que é múltiplo de 2 aqui embaixo, então 2, 4, 8. Isso aqui é fácil de perceber que é 2 elevado ao casinho que a gente tem aqui em cima, né? Mas e esse valor aqui de cima? Bom, se você parar para analisar, ele é sempre um valor abaixo do que o valor que a gente tem aqui no nosso denominador. Então, quem que é h na k de n? Teto de n. Daí, ó, mais fácil pensar no valor que está aqui embaixo. Fácil de perceber que é 2 elevado a k. E quem que é o valor que está somando o n aqui no numerador? É um valor abaixo do que o valor que está no denominador. Então, 2 elevado a k menos 1. Deu para entender? Esse aqui tem um padrão mais difícil de ser reconhecido. Mas reconhecendo o padrão que existe no denominador, perdão, que é mais tranquilo de se perceber, né? Porque aqui é obviamente 2 elevado a 1, aqui é obviamente 2 elevado a 2, aqui é obviamente 2 elevado a 3. Dá para perceber que o valor que está somando n aqui no numerador é sempre um valor abaixo do que o valor que a gente tem no numerador, ou seja, vai ser 2 elevado a k menos 1. Tranquilo? Então aqui a gente já fez a descoberta do nosso h na k de n. Vai ser teto de n mais 2 elevado a k menos 1 sobre 2 elevado a k. O que mais que a gente pode se perguntar? mn. Quem que é mn? Quem que é o valor que está multiplicando a chamada recursiva da nossa função? É o 3, né? Quem que é s de n? Quem que é o valor que está somando a chamada recursiva da nossa função? 20 vezes teto de n mais 1 sobre 2. Isso aqui é um teto e não uma raiz, né? Ficou meio esquisito. Aí. Quem que é nosso n0? Ou seja, quem que é o menor n, tal que a recursão seja válida. Se você parar para analisar, se n igual a 1, cai no caso base. Se n igual a 2, cai no caso base. Se n maior do que 2, a recorrência é válida. Então, o menor valor de n, tal que a recorrência seja válida, é 3. Não é verdade? Porque a partir de 3 isso aqui está valendo. E, por fim, o nosso u. Quem que é nosso u? É um mínimo, k pertencente às naturais, tal que h na k de n seja menor do que n0. Vou trazer para cá para aproveitar esse espaço. Então, quem é u? É o mínimo, k pertencente às naturais, tal que... Quem que é h na k de n? Esse negocinho inteiro aqui. Teto de n mais 2 elevado a k menos 1 sobre 2 elevado a k.
E ele tem que ser menor do que n0. Quem que é n0? 3. Tranquilo? Bom, quem é o K então? A gente precisa isolar o K para descobrir quem é o K, né? E como é que a gente pode fazer isso? Bom, vamos pensar, o que a gente tem? A gente tem que o teto de n mais 2 elevado a k menos 1 sobre 2 elevado a k é menor do que 3. Lembra que a gente já tinha conversado? Se o teto de determinado valor é menor do que 3, significa que esse valor é menor ou igual a 2. Por quê? Porque se ele fosse 2, alguma coisinha, o teto dele já poderia ser igual a 3. Mas a gente está vendo que o teto desse valor é estritamente menor do que 3. Então ele é no máximo 2. Isso significa que o valor que está dentro do teto é também no máximo 2. Não pode ser 2, nada. Tem que ser no máximo 2. Então, se o teto desse valor é menor do que 3, significa que esse valor, n mais 2 elevado a k menos 1, sobre 2 elevado a k, é menor ou igual a 2. Bom, passando 2 elevado a k para cá, o que a gente vai ter? A gente vai ter... Eu vou, na verdade, fazer para cá. Para ter um pouquinho mais espaço, né? A gente vai ter que n mais 2 elevado a k menos 1 é menor ou igual a 2 vezes 2 elevado a k, certo? Passo 2 elevado a k para cá diminuindo. A gente vai ter que n menos 1 é menor ou igual a 2 vezes 2 elevado a k menos 2 elevado a k. 2 vezes 2 elevado a k menos 1 vez 2 elevado a k é 2 elevado a k simplesmente. Na verdade, então a gente tem que, invertendo aqui também a desigualdade, 2 elevado a k é maior ou igual a n menos 1. E aplicando log na base 2 para tirar o k do expoente, a gente tem que k é maior ou igual a log na base 2 de n menos 1. Então, puxando para cá só para finalizar a nossa linha de raciocínio, U é igual ao mínimo, K pertencente aos naturais, tal que K seja maior ou igual a log na base 2 de n menos 1. Quem que é K? Ou seja, quem que é o menor valor de... Quem que é U, na verdade, né? Ou seja, quem que é o menor valor de K pertencente aos naturais e que é maior ou igual a log de n menos 1, U é igual a teto de log de n menos 1. Tranquilo? Beleza, então agora a gente já tem tudo que a gente precisa para aplicar na nossa fórmula. Deixa eu pegar aqui uma folhinha extra, uma folhinha auxiliar para a gente dar continuidade. Então, quem que é a nossa fórmula aqui? Ó? Só vou puxar aqui para baixo para a gente poder ver tudo bonitinho. Nossa fórmula é essa grandona aqui de cima, né? Com razão de n e tudo mais. Vamos fazer as substituições nessa fórmula, então. Vou trazer um pouco para cá. E vamos tentar ver. Então, de acordo com a nossa fórmula, azão de n é azão H na U de n. Bom, como H na K de n é esse negócio inteiro aqui com os casinhos, H na U de n vai ser esse negócio inteiro aqui com os Uzinhos. Não é verdade? Então vai ser teto de n mais 2 elevado a U menos 1 sobre 2 elevado a U. Tranquilo? Que multiplica o produtório que vai de igual a 0 até o menos 1 de m de h de i de n. Quem que é m de h de i de n? Bom, m de n é uma constante é 3, então independente do valor de h de i de n, m de h de i de n vai ser 3. Então é o produtório de 3. Mais o somatório, que vai de igual a 0 até o menos 1, de S de h de i de n. Quem que é nosso S de h de i de n? Bom, S de n é 20 vezes o teto de n, só que aqui a gente não quer o S de n, a gente quer o S de h de i de n. Então vai ser 20 vezes o teto de h de i de n mais 1 sobre 2. E isso tudo vai estar multiplicando ainda o produtório, que vai de j igual a 0,
até n menos 1 de m de h de j de n, que é 3. Tranquilo? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para deixar essa nossa formulinha um pouco melhor. Vamos pensar. Vamos substituir primeiro o nosso u, né? Então, a azão de n vai ser igual a azão de teto de... Bom, o que a gente pode ver por aqui? Tem algo que a gente já possa fazer? Tem, né? Tem um negócio bem tranquilo que a gente pode fazer aqui para facilitar um pouco as nossas contas. Para tirar esse 2 elevado a u e 2 elevado a u daqui, vocês concordam que a gente pode reescrever isso como sendo n menos 1 sobre 2 elevado a u, que no caso vai ser 2 elevado a teto de log na base 2 de n menos 1, mais 1. Por que mais 1? Porque aqui a gente tinha 2 elevado a u sobre 2 elevado a u. Isso daqui nada mais é do que 1, né? Então, o que a gente tem no final das contas pode ser reescrito como n menos 1 sobre 2 elevado a u mais 1, porque o nosso 1 é nada mais nada menos do que 2 elevado a u sobre 2 elevado a u. Ideia que a gente substituiu o u por teto de log na base 2 de n mais 1, de n menos 1, perdão. É confuso, mas deu para entender? Por quê? Porque vai ser muito tranquilo daí da gente resolver esse teto aqui de cima com o mais 1 de fora, entendeu? Vai facilitar as nossas contas. E aqui, o que é? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, quantas vezes? U vezes, né? Porque vai de 0 até u menos 1. Então, é 3 elevado a u, ou seja, 3 elevado a teto de log na base 2 de n menos 1. Mais... Isso aqui vai ficar super apertadinho. Deixa eu tentar fazer bem estreito. Teto de igual a 0 até u menos 1, ou seja... é somatório de igual a 0 até teto de log na base 2 de n menos 1 menos 1, porque é u menos 1 aqui em cima, né? Do que? De 20, que multiplica. Daí aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter o teto. Daí agora vamos ver. Quem que é nosso h de I de n? H de I de n é n, teto de n mais 2 elevado a i, menos 1 sobre 2 elevado a i. Então, vamos substituir aqui esse h de I de n por teto de n mais 2 elevado a i, menos 1 sobre 2 elevado a i. Mais 1 dessa formulazinha aqui mesmo, sobre 2. Tudo isso que multiplica quem? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, quantas vezes? I vezes, porque vai de 0 até i menos 1, né? Então, 3 elevado a i. Tudo isso aqui está dentro do somatório, né, gente? Tranquilo? Vamos ver o que a gente pode fazer agora para facilitar um pouco as nossas contas. Bom, eu vou só reescrever de uma maneira aqui mais tranquilinha para a gente entender. Então, a azão de n vai ser igual a azão de teto de n menos 1 sobre 2 elevado a teto de log na base 2 de n menos 1 mais 1. Tranquilo? Eu só tirei esse mais 1 de dentro do teto, porque como ele é um valor inteiro, ele pode ser retirado. O que mais que a gente pode fazer? Aqui continua multiplicando esse 3 elevado ao teto de log na base 2 de n menos 1. Mas, esse 20 é um valor constante, então a gente pode tirar ele do somatório. Vai ficar 20 vezes o somatório, que vai de igual a 0 até teto de log de n menos 1 menos 1. E aqui, o que a gente tem? A gente pode tirar o teto de dentro, a gente vai ficar apenas com teto de n mais 2 elevado a i menos 1. Daí esse mais 1... Não, melhor assim, a gente pode então tirar esse 2 elevado a i daqui de dentro e falar que ele é simplesmente 1. Por quê? Porque aqui a gente tem 2 elevado a i sobre 2 elevado a i. Isso aqui é 1. Então, o que que nos sobra? N menos 1 sobre 2 elevado a i. Perdão pela confusão aqui, ok? Mas o que a gente tem é n menos 1 sobre 2 elevado a i. Isso tudo dentro do teto. Tudo isso, na verdade, dentro do teto, né? Porque esse teto interno a gente tirou.
Isso aqui vai estar somando 1, porque a gente tirou esse 2 elevado a i sobre 2 elevado a i, então fica mais 1, e o mais 1 da própria fórmula. E tudo isso sobre 2, que está aqui fora. E tudo isso multiplicado por 3 elevado a i. Tranquilo? Bom, vamos pensar nesse nosso valor aqui. Quem que é teto de n-1 sobre 2 elevado ao teto de log de n-1? Na base 2. Vamos pensar primeiramente no log de n-1. A gente pode afirmar que log de n-1 é menor ou igual ao teto de log de n-1, que é menor do que log de n-1 mais 1. Como 2 elevado a x é uma função crescente, a gente pode afirmar que 2 elevado a log de n-1 é menor ou igual a 2 elevado a teto de log de n-1, que é menor do que 2 elevado a log de n-1 mais 1. Ou seja, resolvendo isso aqui, a gente tem que n-1 é menor ou igual a 2 elevado a teto de log de n-1, que é menor do que n-1 vezes 2. Opa, n-1, né? Sobre vezes 2. Isso aqui. Só que ainda não nos basta, né? A gente precisa que n-1 seja o numerador em comum de todas essas parcelas da nossa inequação. Então vamos colocar tudo isso sobre... Então vamos colocar n-1 sobre tudo isso, né? Então vai ficar n-1 sobre n-1, que daí, aquele negócio, né? Por esse ser o menor valor da nossa inequação, quando a gente transforma ele no denominador de uma fração com um numerador em comum entre todas as parcelas, ele vai se tornar o maior valor, que vai ser maior ou igual a n-1 sobre 2 elevado a teto de log de n-1. Olha como a gente chegou onde a gente queria, né? Que vai ser maior do que n-1 sobre 2 vezes n-1. Aqui a gente pode cortar, vai ficar 1, que é maior ou igual a n-1 sobre 2 elevado ao teto de log de n-1, que vai ser maior do que, aqui corta este com esse, meio. Ou seja, a gente está vendo que o nosso valor n-1 sobre 2 elevado ao teto de log de n-1 está entre meio e 1. Então, o teto dele vai ser com certeza igual a 1. Deu para entender? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que azão de n vai ser igual a azão de 1, que é o valor desse teto, mais 1, desse mais 1 que tem aqui. Que multiplica 3 elevado a teto de log na base 2 de n-1, mais 20 vezes o somatório que vai de igual a 0 até teto de log na base 2 de n-1 menos 1. De quem? Tá bom, vamos resolver esse negócio aqui então. Isso aqui vai ficar 2. Ó, vou pegar aqui essa parte dessa folha pra gente resolver isso aqui, tá bom? Sem fazer muita bagunça, né? Tentando pelo menos não fazer muita bagunça. Isso aqui no final das contas vai ser teto de n-1 sobre 2 elevado a i, mais... Aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter 2, né? Sobre 2. Tudo isso sobre 2. Bom, a gente pode dividir esse sobre 2 nessas duas parcelas aqui dessa soma, né? Então o que a gente vai ter vai ser como se fosse teto de n-1 sobre 2 elevado a i sobre 2 mais 2 sobre 2. Ou seja, o que a gente vai ter vai ser teto de... Quem que é n-1 sobre 2 elevado a i sobre 2? Aqui é como se fosse 2 sobre 1, então a gente pode multiplicar pelo inverso. Ou vocês podem pensar que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. De qualquer maneira, a gente vai chegar em n-1 sobre 2 elevado a i vezes 2. Mas, aqui vai ser simplesmente 2 sobre 2, vai ser 1.
A gente pode tirar esse 1 do teto, o que vai nos restar teto de n menos 1 sobre 2 elevado a i mais 1 mais 1. Essa é a resposta desse nosso teto doido aí. Então, o que a gente vai ter? Vai ter o somatório desse teto doidão, que a gente está vendo que é teto de n menos 1 sobre 2 elevado a i mais 1, mais 1. E tudo isso que multiplica 3 elevado a i. Então, o que a gente vai ter? A azão de n vai ser igual a azão de 2, que multiplica 3 elevado ao teto de log na base 2 de n menos 1, mais 20 vezes o somatório que vai de igual a 0 até teto de log de n menos 1 menos 1 d. Daí agora a gente pode... Aqui eu acho que nem precisa, né? Tipo assim, ó, até teria como a gente transformar isso aqui em 2 somatórios, daí tentar resolver 3 elevado a i com base na base ternária, né? Igual a gente tentou resolver com a base binária, só que com a base binária é muito mais trivial. Na base ternária vai ficar um negócio muito mais complicado. Eu acho que não há necessidade, sabe? Aqui eu acho que já garante uma nota integral para vocês. Já está suficientemente elaborado aqui essa fórmula. Então ficaria 3 elevado a i, que multiplica teto de n menos 1 sobre 2 elevado a i mais 1, mais 1, né? Bom, o que tem pra gente fazer aqui é esse azão de 2, né? Porque de acordo com a nossa base, azão de 2 é igual a 5. Porque azão de n é igual a 5 se n for igual a 2, né? Então o que a gente tem aqui, no final das contas, vai ser azão de n, que vai ser 5 vezes 3 elevado ao teto de log de n menos 1, na base 2, né? Mais 20 vezes o somatório de igual a 0 até teto de log de n menos 1, menos 1, de 3 elevado a i, que multiplica teto de n menos 1 sobre 2 elevado a i mais 1, mais 1. A gente poderia, por exemplo, deixar esse 5 em evidência, o que vai tornar a de n igual a 5, que vai estar multiplicando 3 elevado a teto de log de n menos 1, mais, daí para chegar em 20 vai ter que multiplicar por 4, vezes o somatório de igual a 0 até teto de log de n menos 1, menos 1, de 3 elevado a i, que multiplica teto de n menos 1 sobre 2 elevado a i mais 1, mais 1. E daí mais um parênteses aqui de fora, né? Porque abrimos 2 aqui, fechamos aqui. Enfim, a resposta ficaria algo mais ou menos como isso. Tá bom? Isso aqui já garante uma nota integral para vocês, eu posso confirmar. Tá suficientemente elaborado. Muito obrigado pela atenção, viu, gente? Exercício chatinho, tem mais fáceis.